TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, começa agora o programa Janela do Céu aqui na TV Menorá, onde você sempre encontra mensagens de edificação, sempre momentos para ter um crescimento de vida. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação, como fala em Filipenses 2, que o Senhor, Ele nos salva, Ele nos justifica, nós recebemos o perdão, a salvação, a filiação, a vida eterna, mas fica a semente de Cristo dentro do nosso coração. E a partir daí, quando nós aceitamos Jesus e somos batizados, o Senhor, Ele quer desenvolver isso dentro de nós, para que isso seja a nossa vida, essa semente que está dentro de nós. E para isso nós precisamos nos alimentar da palavra, nos alimentar do Senhor, estarmos sempre buscando nas reuniões, nos grupos familiares, nos materiais de edificação, para que nós possamos crescer em vida, venhamos amadurecer espiritualmente. E isso é muito importante, que todos nós venhamos ter esses momentos de busca, de oração, de buscar a palavra, todos os dias, para que esse crescimento se dê de forma que nós venhamos entrar no Espírito, Que esse é o desejo de todos nós, que nós possamos estar sempre ligados em Cristo Jesus. E é por causa disso que nós estamos aqui, para que você possa ser edificado através dos relatos dos irmãos que vêm aqui compartilhar um pouquinho. E hoje nós estamos aqui com a presença do nosso irmão Marcelo Duarte, de Gravataí, Rio Grande do Sul, que vai compartilhar um pouquinho da sua experiência de vida também que ele teve com Deus, Porque Deus, Ele nos resgatou e cada uns vêm pela dor, outros vêm pelo amor. Enfim, as experiências e os arranjos de Cristo são muito criativas, Deus sabe como trabalhar, como resgatar aquelas pessoas e cada um Deus faz diferente, Então nós estamos aí para receber um pouquinho daquilo que o Senhor fez na tua vida. Tudo bem, irmão? Tudo bem. Boa noite aos irmãos, boa noite aos ouvintes, aos telespectadores. E queria agradecer a oportunidade de estar aqui, nesse momento de comunhão com os irmãos, E estar aqui podendo dar o testemunho, Falar o que o Senhor fez na nossa vida, Tem feito, E tem nos resgatado. Amém. Amém. E falando em resgate, como foi o resgate de Cristo na tua vida, O que precisou acontecer? Quais foram os arranjos que o Senhor fez para que hoje você pudesse estar aqui? Amém. Começou quando eu era bem novo, A minha família toda era de denominação e eles nos levavam, na denominação e tal. Foi criado dentro da igreja, na árvore do bem, que a gente diz. Então tinha toda aquela doutrina, e aquilo foi crescendo, junto comigo, E chegou a um ponto da minha vida que aquilo começou a se tornar um jugo, na minha vida, Tanto que eu estava na denominação, eu sempre gostei de cantar, E eu estava numa escola, num coral da igreja. E daí por um determinado, eles viram eu fazendo uma coisa errada, aos olhos da igreja. E daí acabaram me tirando daquilo, Com 12 anos, eu creio 12, 13 anos eu tinha. E aquilo me gerou muita amargura, muita dor. Então eu me afastei, assim, da igreja. Aquilo ficou muito... criou uma barreira, com Deus por causa dessa atitude. Embora meu pai sempre pregasse, falasse para nós, introduzisse Cristo dentro do nosso lar, Minha mãe e meu pai. Então eu cresci vamos dizer, na árvore do bem, Nessa... não faz isso que é errado, não faz, Então, só que chegou um momento da minha adolescência onde eu comecei a ficar rebelde, E daí eu fazia as coisas erradas, mas tinha aquela noção, Então eu não fazia perto de casa, Eu sempre pensava, Então comecei a fumar, comecei a beber,
sair para festa, né? E daí vem a droga, né? Então fui pro mundo, né? Como diz, né, na linguagem popular, né? Fui pro mundo, assim, né? Mas tinha um desejo de progredir, né, na vida, assim, né? Então chegou num período, assim, que eu fui pra Marinha, né? Um período da minha vida, quando eu fui fazer chegou aos 18 anos, né? Tem que servir. E daí eu escolhi a Marinha, fui pra Marinha, né? E tinha uma grande ilusão, né? De que aquilo ali era um grande trampolim, né? Pra eu poder progredir na vida, né? E prosperar, né? E daí quando acabou aquilo, assim, daí veio a primeira fase da depressão, né? Na minha vida, né? Então eu fiquei depressivo, assim, quando eu saí de lá, né? Foi bem complicado para mim, né? E nesse período, assim, eu já tinha conhecido a minha esposa, mas a gente não tinha relacionamento nenhum, né? A gente se conhecia, assim. A gente coloca expectativa, né? Todas os sonhos numa determinada coisa, que aquilo vai nos gerar frutos e tal, e aí as coisas não acontecem, e aí a gente cai, né, essa depressão que hoje é o mal do século, né? A maioria das pessoas que você vai conversar, elas já enfrentaram algum tipo de depressão, né? Seja leve, média, ou estão a ponto de tirar a própria vida, né? Como isso é sério, porque Deus, Ele não nos fez para ter isso, né? E o Senhor, Ele trouxe uma salvação. Mas Deus sabe, né, que às vezes a gente precisa chegar a um ponto desse para que a gente possa buscar o Senhor novamente, né? Isso, exatamente. Né? Então chegou esse ponto da depressão, assim, onde eu comecei a emagrecer muito, né? E eu tinha toda essa ilusão, né? De prosperar através daquele trabalho, né? E muita gente tem isso, né? Então a depressão, ela fica pairando, né? Sobre as cidades, eu creio assim, né? E ela precisa de um estupim, né? E às vezes tu tem um emprego, tu tem um nome, né? Tem muita gente que é, doutor fulano de tal. Antes do nome, né? Já coloca o título, né? E quando a pessoa perde isso, ela perde a identidade, né? E era eu, Marcelo da Marinha, né? Né? Me viam assim, né? E eu me vi assim. E quando eu saí, né, dessa instituição, assim, eu me vi sem chão, né? Me vi totalmente desamparado, né? E daí voltou a droga, né? Voltou muitas coisas, assim, né? Então eu vejo, assim, que Deus, através disso, começou a produzir um resgate na minha vida, né? Porque quando eu entrei naquela situação, daí eu comecei a lembrar de Deus de novo, né? Não, tem que ter uma solução para isso, né? Não posso perdurar essa situação na minha vida, né? Muitas vezes acontece isso nas nossas vidas, e aí o que acontece? A gente lembra do nosso Criador, né? Como diz na palavra, que nós vamos passando por esses momentos em que o poder natural, né, do homem, que acha que pode, que consegue, que faz, que consegue todas as coisas, aquela força natural se esvai, e aí então Deus, ele pode nos socorrer, porque a nossa resistência terminou, né? A nossa autoconfiança caiu, e aí então Deus vem e diz, não, agora eu posso te amparar de novo, né? Agora eu posso te socorrer. Amém. Foi exatamente o que aconteceu, né? Como minha esposa estava relatando, tinha grupo familiar na minha casa, né? E daí eu vinha da rua, assim, né? Naquela situação, né? E daí eu sempre passava, e como era família mesmo, né? Então daí eu comecei a participar de outro, né? E às vezes sentava assim de longe para ouvir o que estava sendo dito, né? E aquilo me trazia um conforto, né? Tava procurando algo assim, mas eu sempre de longe, né? Ficava vendo. E eu sempre gostei de fazer obras naturais, né? Então sempre estava trabalhando com manutenção, é o que eu trabalho hoje. Então fui pego por aí também, né? Os irmãos começaram a me convidar, tem tal coisa para fazer na igreja lá, tu não quer ir lá,
Daí eu comecei a ir, daí ajudava a fazer uma coisa, ajudava a fazer outra coisa. E daí eu comecei a ser introduzido, né, na igreja dessa forma, né. E daí a minha esposa, eu e a minha esposa, a gente começou a ter um relacionamento mais sério, né. E daí nós viemos para a igreja, assim, decidimos casar, né, e vir para a igreja, né. E Deus, ele foi honrando, assim, algo que é um testemunho muito grande, assim, que Deus foi honrando, né, porque como nós estávamos no mundo, né, nós já namorávamos, nós já nos relacionávamos intimamente, né, no mundo. E quando a gente veio pro Senhor, assim, Deus, ele começou a mostrar que tinha alguma coisa errada, né? Não, tá errado isso daí, né? Deus trouxe a palavra fornicação, né? Fornicação aí tá acontecendo, então nós tomamos uma atitude, né? Antes de casar, vamos casar, a gente decidiu casar, a gente comunicou paz, né? E resolveu não se relacionar mais intimamente, né? Então a gente ficou um período de 1 ano e 4 meses, eu acho, só esperando no Senhor, assim, né? E a gente continuou a mesma rotina de sempre, assim. A gente dormia na mesma cama, né? Ia à aula junto, colégio e tal, mas a gente não se relacionava, né? E Deus, ele honrou muito, né, nessa parte, assim, porque Deus, ele começou a nos dar tudo, né? Nos deu casa, nos deu condições, assim, para que a gente alcançasse esse objetivo, né, que era de casamento, né? Porque falar isso, né, eu tô falando pros irmãos, assim, os irmãos devem pensar, é maluco, né? Já tinha uma vida sexual ativa, né? E daí estanca tudo. Mas o Senhor, ele nos proveu de todas as nossas necessidades naquele momento. Deus, ele vai convencendo por dentro, né, que aos poucos nós vamos ajustando a nossa vida, e as coisas que estavam erradas, Deus vai convencendo para que nós venhamos ajustar tudo conforme o padrão de Deus, né, conforme aquilo que o Senhor quer. Nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos com mais uma parte aí do testemunho do nosso irmão. Aguarde! Janela do Céu.